Me diz uma coisa, vocês estão bem? Vamos começar a discutir ciência embasada em literatura, no campo da disfagia, mas principalmente trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para a nossa atuação para a gente ser mais preciso, mais eficiente, com uma condição de cuidado muito mais protetiva. E eu trago hoje, estou colocando a referência aqui na descrição desse vídeo, um estudo de 2019 que vem trazer o quanto existe uma correlação em histórico de pneumonia e aspiração traqueal, mas eu também vou entrar em assuntos que não vão ficar só em pediatria, por exemplo, quanto a tomografia de tórax entra nesse contexto de diagnóstico em termos de disfagia. Vamos começar? Então, estudo prospectivo 2019, Tanak e colaboradores, e eles fizeram o quê? Primeiro, levantaram o histórico de pneumonia em 85 crianças com média de 11 anos, todas elas com algum tipo de diagnóstico neurológico, e fora esse histórico, eles fizeram de forma prospectiva 2 exames, com no máximo uma semana, somente isso, de diferença entre eles. A tomografia de tórax e a nasofibrofuncional de deglutição, tanto para verificar a aspiração de saliva, como para verificar, constatar a aspiração de alimento. Porém, infelizmente, eles não descrevem na metodologia desse estudo qual o alimento, se foi oferecido pastoso, líquido, para a gente ter noção um pouco do aspiração, histórico, o que a gente poderia pensar. Mas vamos lá, e eu quero começar trazendo a tomografia de tórax, esse uso no contexto da disfagia. Não há dúvida que quando a gente fala desse exame, ele é uma possibilidade diagnóstica muito mais eficiente em constatar alteração pulmonar diante de uma broncoaspiração ou de um quadro de broncoaspiração, muitas vezes até crônico, e também trazendo uma possibilidade de diferenciação diagnóstica. Se aquela alteração pulmonar que a gente está vendo ali nesse exame, na hora que eu falo a gente, entendam a equipe, né? Principalmente a equipe médica, o quanto se está vendo uma alteração que faz pensar muito mais num quadro aspirativo e infiltrados, ou se eu posso estar diante, mesmo com um paciente com condição pulmonar alterada, com outro tipo de alteração, com outro tipo de patologia pulmonar. Não posso dizer que é um exame que necessariamente vai conseguir constatar se o paciente aspira sim ou não, mas ele tem um bom direcionamento para isso. Principalmente se eu pensar que a videofluoroscopia, a nasofuncional de deglutição são um recorte e elas têm uma importância gigantesca. Claro, se for ali identificado aspiração nesse diagnóstico, mas esses 2 exames vêm com uma grande força em constatar e nos permitir analisar como esse paciente deglute e fazer todas as correlações clínicas, provas terapêuticas e por aí vai. Mas por ser um recorte, muitas vezes o paciente não broncoaspira no instante desse exame. Então, o quanto uma avaliação médica precisa solicitando de repente, uma tomografia de tórax traz uma precisão diagnóstica de comprometimento pulmonar frente à aspiração muito maior. Mas vamos agora aos resultados do estudo. Isso tudo que eu trouxe, eu não estou falando só de pediatria, eu estou falando num contexto geral da disfagia, tá? E esse estudo, ele não conseguiu uma boa correlação, então não houve correlação entre histórico de pneumonia e presença de aspiração de saliva ou alimento pela naso. O que isso no nosso dia a dia quer dizer? Que a criança que tem um histórico de pneumonia e tem uma alteração de deglutição, a primeira suspeita é a aspiração. Então, na presença do histórico de pneumonia, eu tenho sim que pensar na aspiração, é a minha primeira ideia, possivelmente existe essa correlação. O que a gente não pode fazer é a correlação, a ausência de pneumonia, a ausência de aspiração. Então, é esse tipo de fator protetivo, olha, ela me dá alteração de deglutição, até vem aqui alguns sinais, mas ela não tem pneumonia, então está tudo bem, esse pensamento não pode existir mais, tá? E o que correlacionou-se com a alteração de tomografia de tórax? Aspiração pela naso,
da saliva. Então, não houve novamente correlação da aspiração traqueal do alimento com a tomografia de tórax, mas houve correlação com significância estatística da aspiração traqueal de saliva com a alteração de tomografia de tórax. Falta muito em nos dar dado de gravidade de disfagia, em qual tipo de alimento foi essa aspiração, o volume dessa aspiração, para saber por que não trouxe essa correlação. Agora, é muito fácil a gente pensar em cronicidade e gravidade de aspiração quando a gente está trazendo aspiração traqueal de saliva e, por isso, trazendo uma correlação mais positiva, mais de encontro a uma correlação com a alteração da tomografia de tórax. Agora me conta, no seu dia a dia, você tem o uso do histórico de pneumonia como um marcador? Você pergunta, é ele que você leva de base? Me conta, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de temas de artigo para eu trazer aqui em disfagia, porque eu tô por aqui disfagiando, escreve aqui nos comentários. Um grande abraço!